mas também uma conversa sobre a importância dos precedentes no sistema processual brasileiro vigente. Vocês devem ter acompanhado ao longo dos últimos anos as fortes discussões sendo travadas, né, sobre o sistema de teses, sistema de precedentes. E no nosso direito processual hoje é preciso observar atentamente o que são precedentes, como eles são organizados, né, pelos tribunais. Por quê? Porque há uma obrigatoriedade hoje de seguir precedentes. Então não é apenas uma força persuasiva que eles têm, mas sim o precedente hoje é obrigatório em certa medida. Não são todos os precedentes que são obrigatórios, e aí daí a importância de você bem conhecer o que é e como funciona esse sistema. Bem, para a gente trabalhar planos de saúde, como vocês já viram até aqui, é importante conhecer desde o texto funcional, e fomos lá para o fundamento, né, do reconhecimento do direito prestacional, do direito à saúde, no artigo 196 da Constituição Federal, e nós seguimos trabalhando aí essa intersecção entre o SUS e a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9656 de 98. Vimos o que houve de questionamento sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Vimos as inconstitucionalidades que foram reconhecidas, né, com ação direta de inconstitucionalidade, com decisões de repercussão geral. Então, são precedentes vinculantes que todos os juízes e tribunais devem seguir. Então, esse é um aspecto muito importante. E essa mesma lógica ela deve ser aplicada no plano infraconstitucional, né? Quem tem a última palavra é justamente o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, nesse sentido, é muito importante conhecer as decisões do STJ. Por quê? Porque as decisões do STJ elas têm uma influência do ponto de vista do alto precedente, os precedentes da própria Corte, né, numa eficácia horizontal dos precedentes e, notadamente, em relação aos tribunais inferiores, né? Até porque o STJ tem como missão, como dever, né, proferir decisões paradigmáticas, uniformizando aí a jurisprudência nacional. E essas decisões paradigmáticas justamente formam esses precedentes que ganham essa força após a vigência, né, do Código de Processo Civil de 2015. E o que é que está previsto aí no Código de Processo Civil vigente? Lá no artigo 926, há uma afirmação e um dever, né? O texto normativo traz um dever para os tribunais em que eles devem uniformizar a sua jurisprudência e ainda mais mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, os próprios tribunais eles vão regulamentar essas questões em seus regimentos internos, editando súmulas, né, em relação à sua jurisprudência dominante. Então, você precisa, a depender de qual seja o estado da federação que você trabalha, se você vai trabalhar com um plano de saúde, propondo ações contra o operador de saúde ou defendendo o operador de saúde, você precisa conhecer as súmulas, os enunciados das súmulas, não apenas do STJ, mas também dos tribunais locais, de modo que você não demande, né, você não pretenda postular em juízo com algo que contraria, por exemplo, uma súmula sem fazer uma distinção, por exemplo, ou aconselhar adequadamente o seu cliente a não discutir judicialmente aquele fato, aquele caso, porque há uma súmula em sentido contrário, por exemplo. Ok? Então, esse é um ponto muito importante. Então, conheça as súmulas do STJ e conheça as súmulas do Tribunal de Justiça, né, do seu estado. De maneira resumida e objetiva, a gente pode afirmar que o artigo 196, perdão, 926, prevê regras gerais para os tribunais, de modo que eles possam construir e manter o sistema de precedentes. Então, o artigo 926 do CPC prevê regras gerais lá nos seus parágrafos, que a gente leu há pouco, né, e conversamos com vocês, para que os tribunais construam e mantenham esse sistema de precedentes. E, obviamente, que esse sistema deve ser coeso, por isso que o caput do artigo 926 trata aí, dizendo que é obrigação dos tribunais não só uniformizar a sua jurisprudência,
mas mantê-la aí estável, íntegra e coerente. Bem, e ainda dentro dessa temática da importância dos precedentes, a gente tem os precedentes obrigatórios, aqueles que os juízes e tribunais deverão observar, que estão lá nos incisos do artigo 927 do CPC. Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, que ocorrerem em controle concentrado de constitucionalidade, devem ser observadas pelos juízes tribunais, os enunciados de súmula vinculantes do STF, né, os acórdãos em IA6, né, incidentes de assunção de competência, ou nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, né, o IRDR, ou ainda em julgamentos de recurso extraordinário e recursos especiais repetitivos. E, em especial, né, atentar para os temas aí julgados pelo STJ na saúde suplementar. No finalzinho, eu vou orientar como é que você faz essa busca, como é que você localiza aí esses precedentes. E também, e aí, os enunciados de súmulas do STF, né, obviamente em matéria constitucional, do STJ em matéria infraconstitucional, bem como as orientações do plenário ou do órgão especial às quais estiverem vinculados aí os magistrados. Então, o que a gente pode concluir aí? Que os precedentes obrigatórios enumerados lá no artigo 927, eles são impositivos, né? Sejam para os tribunais que os produzem, como eu falei no início, né? Isso é a eficácia horizontal dos precedentes, ou seja, o próprio tribunal deve seguir o precedente que ele construiu. Ele não pode, uma turma decidir de um jeito, outra turma decidir de outro. Por quê? Porque você aí estaria contrariando o caput do artigo 926. Né? Então, os próprios tribunais, por força impositiva do artigo 927, devem respeitar aí a eficácia horizontal dos precedentes. E também para os órgãos e juízes a eles subordinados, que a gente está aí falando da eficácia vertical do precedente, ou seja, de cima para baixo. Ou seja, quem está aqui, um juiz chamado juiz de piso ou juiz singular, deve respeitar o que decidiu lá o tribunal, deve seguir em sendo aí justamente um precedente obrigatório por força do artigo 927. Então, o que é que você precisa saber? Você precisa estar sempre atento, né, aos precedentes, aí, seja do STF ou do STJ, sobre o tema, sobre a saúde suplementar, e em especial aí, por conta da matéria, né, do STJ, né, além dos entendimentos e das súmulas dos tribunais locais. Né. Se a matéria já estiver classificada no STJ, então você deve destacar esse fato nas suas peças. Então, por exemplo, se você vai construir uma determinada discussão judicial, vai construir uma peça pautada numa discussão, por exemplo, de abusividade de cláusula contratual por reajuste, o que você deve fazer? Você deve destacar, se aplicável, lá o tema 952, que trata dos reajustes. Né? Então é muito importante isso. Outra coisa relevante é que, se você não tiver ainda no seu tribunal local a matéria pacificada, nem o STJ ainda tiver decidido a questão, você deve fazer uma pesquisa nos demais tribunais. Por quê? Porque o precedente ele não perde seu caráter persuasivo. Então imaginemos que no tribunal, você está habilitando aqui no Tribunal de Pernambuco, uma ação judicial e não tem nenhuma decisão sobre essa matéria. Você pode apresentar para o convencimento do magistrado que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de São Paulo, já tem esse ou aquele entendimento firmado. Não tem o caráter obrigatório, mas vai ter um caráter persuasivo, né? E é importante porque você vai utilizar os mesmos fundamentos, né, para aquele caso concreto. Bem, em relação a como você pesquisar, como você localizar aí os entendimentos do STJ, eu destaco aí para vocês aí o link, né, para a pesquisa nos recursos repetitivos e nos IA6, né, os incidentes de assunção de competência. Então você precisa compreender e entender os entendimentos inicialmente simulados e depois os temas repetitivos. Né? Então, a exemplo que a gente já conversou nesse curso, a súmula 608 do STJ, tem lá, se aplica, né, o CDC aos contratos de plano de saúde, com a exceção daqueles que são administrados por entidades de autogestão. Então, para pesquisar um tema repetitivo, é só clicar aí nesse link que você vai ter acesso aos temas do STJ. E eu vou aqui destacar alguns, né, só para mostrar como exemplo, né, destacar na verdade aí o tema 610, que traz aí a tese da questão da pretensão condenatória, né, nas declarações de nulidade de cláusula de reajuste. Então, se um reajuste você vai discutir, por exemplo, vai discutir com base no outro tema, no tema 952, lá vai discutir um reajuste de um consumidor idoso, por exemplo.
ele está lá contribuindo há 10 anos em cima de um valor equivocado. Você só vai poder repetir o indébito, ou seja, pedir a devolução dos últimos 3 anos, né, conforme a aplicação aí do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Então, você deve já deduzir na sua inicial, né, e focar aí que aquele pleito é feito com base no fundamento desse artigo, né, no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil, e conforme interpretação em repetitivo, no tema 610 do STJ. E aí você está bem amarrado, a sua peça vai estar bem construída e dificilmente o seu pedido não vai ser acolhido. Bem, pessoal, eu quero aqui agradecer vocês por terem feito o treinamento básico, treinamento em Direito do Consumidor nível básico. Espero que tenha feito sentido para vocês esse treinamento. E se vocês tiverem interesse em aprofundar esse estudo, eu sugiro o meu livro Direito do Consumidor, edição 2020, que está lá disponível na Amazon. O link está na minha bio no Instagram e está também disponível aí para vocês adquirirem com um preço bem em conta. Ok? E quem gostou e quiser aprofundar ainda mais nesse conteúdo digital, em breve, muito em breve, a gente vai divulgar, né, e vai disponibilizar o conteúdo do nível avançado, no treinamento em Direito do Consumidor nível avançado. Mais uma vez, obrigado e espero que vocês tenham gostado e compartilhem, divulguem com os amigos para que eles possam fazer o curso também, tá bom? Não esqueçam de fazer a avaliação para garantir o seu certificado. Um abraço.